Olá, pessoal, tudo bom? Seja bem-vinda a mais uma aula aqui do Pequeno Ser. E hoje, né, nós estamos chegando no final do nosso livro do TCC Teoria e Prática, né? Esse é o penúltimo capítulo, capítulo 21, e nós vamos falar sobre a prevenção à recaída. E depois, né, a Ellen vai fazer para vocês a última aula do nosso grupo, né, nosso curso sobre TCC Teoria e Prática. Então, hoje a gente vai dar início ao nossa penúltima aula, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês o nosso material, né? A gente vai falar um pouquinho sobre os términos e prevenção à recaída. Então, pessoal, no livro, a Judith Beck, né, ela traz para a gente uma divisão quando ela vai falar a respeito da prevenção à recaída. Né? Ela fala sobre as atividades iniciais no tratamento, né? Como a gente pode já introduzindo esse assunto para o nosso cliente desde de quando aquele cliente inicia com a gente, né? Os atendimentos. E depois, né, ela fala também a respeito das atividades ao longo da terapia, como a gente pode já ir falando para os pacientes a respeito dessa prevenção à recaída ao longo do processo terapêutico. Depois, quando está chegando perto do término do tratamento, e depois, né, falar um pouco brevemente para os pacientes sobre a importância das sessões de autoterapia e preparando para retrocessos após o término e, por fim, né, as sessões de reforço. Então, a gente tem essas divisões, né, no capítulo, quando ela fala para a gente a respeito do término e prevenção à recaída. Então, você começa a preparar o cliente para o término e a prevenção da recaída ainda na primeira sessão. Então, desde o começo dessa terapia, a gente já vai avisando aqueles pacientes, né, que o nosso objetivo enquanto terapeuta é a gente ensinar habilidades para que ele possa se tornar seu próprio cliente, né, o seu próprio terapeuta. Então, esse é o objetivo, né, quando a gente fala em terapia pela TCC. É a gente ensinar o paciente a ele mesmo se tornar o seu próprio terapeuta, ele conseguir aprender as habilidades e levar para a vida dele, e não ficar precisando de terapia, né? Que também ajuda a acelerar o tratamento. Então, esse é o princípio fundamental, né, da TCC, é a gente ensinar os pacientes ensinar essas habilidades para que eles se tornem seus próprios terapeutas, e a gente já ia avisando, né, esses clientes desde o início que terá um fim. A terapia não é para sempre. Não é 10 anos de terapia, 15 anos de terapia. A terapia ela terá um fim, ela tem um começo, um meio e um fim. E quando estiver próximo desse fim, a gente vai avisar para aquele paciente, né, que estamos entrando com o processo de alta, tá? Não é dessa forma abrupta, né? A gente vai dando sinais antes para o paciente e é de uma forma colaborativa, tá? Eu vou chegar nessa parte, mas a gente não vai, nós, enquanto terapeuta, decidir que aquele paciente está pronto para alta. A gente sim, né? A gente percebe que aquele paciente está pronto para alta, porém a gente vai fazer isso de uma forma colaborativa, perguntando para o paciente o que ele pensa a respeito daquilo, tá? Mas eu vou chegar nessa parte mais para o meio da aula. Atividades ao longo da terapia. Aqui ela fala sobre a importância de sempre ao longo da terapia a gente já está reforçando para o paciente sobre, né, a alta, que chega um momento que aquela terapia terá um fim, né? Terá um fim e que aquele paciente está pronto para o processo de alta. Esteja alerta em todas as situações a oportunidade de reforçar o cliente sobre o progresso, tá? Então, nessa parte, a Judith, ela fala assim pra gente, né? Explicar para o paciente como funciona o progresso da terapia. Ela usa até um exemplo de um gráfico, né? Que a gente pode estar fazendo com o paciente. Eu gosto muito de fazer com os meus pacientes como se fosse uma montanha, né? Eu desenho uma montanha e eu explico para os pacientes. Quando vocês chegam, geralmente vocês estão aqui no topo. Conforme a gente vai fazendo a terapia, vai diminuindo aqueles sintomas e essa montanha vai diminuindo e você vai descendo essa montanha. Mas tem dias que você não vai ter diminuindo aqueles sintomas, vai ter dias que vai ter algum retrocesso, vai acontecer alguma coisa que vai fazer voltar alguns sintomas que antes você tinha. Então, assim, é importante a gente explicar para os nossos pacientes que nem sempre a gente vai sempre
subir naquele gráfico, né, da melhora. Não, às vezes a gente vai descer, às vezes vai ter altos e baixos, né? E é assim que funciona o progresso da terapia, tá? E é sempre importante, quando a gente observa que aquele paciente está tendo um progresso, a gente reforçar ele naquele atendimento. Olha que bacana, você observa, né, essa melhora, como que seria fulano há tantos meses atrás? Como você acha que você teria reagido se fosse há tantos meses atrás? Então, assim, são questionamentos que eu gosto muito de fazer para os meus pacientes, para eles perceberem que ao longo da terapia, né, está tendo melhoras nele, né, e tudo graças a ele também, né, a motivação daquele paciente. Alguns clientes atribuem toda melhora a uma mudança ou uma circunstância. Então, é bacana a gente estar verbalizando isso com os pacientes também, questionando essas atribuições que muitas vezes nossos clientes vão ter, né? Nem sempre o cliente ele vai atribuir aquela melhora que ele está tendo diante dele, do que ele está aprendendo na terapia, né? Às vezes ele vai atribuir aquilo a uma melhora externa. Então, por exemplo, eu estou me sentindo melhor porque eu saí do meu emprego, né? Mas não no sentido assim de coisas que ele aprendeu, de o que motivou ele a sair daquele emprego, né? Estratégias que ele utilizou para sair daquele emprego, entende? Então, às vezes o cliente ele vai atribuir aquela melhora a uma mudança que às vezes ocorreu, ou uma circunstância. Por exemplo, estou me sentindo melhor porque minha filha me ligou. Então, assim, ele está se sentindo melhor por uma situação externa e não uma situação dele. Não por ele estar se sentindo melhor, né? Ou a medicação, por exemplo. Eu estou me sentindo melhor porque estou tomando a medicação. Tá, mas e o que você está fazendo a respeito daquilo, né? Então, reconheça os fatores externos, mas também pergunte sobre as mudanças que ele fez, que podem ter atribuído ou ajudado a manter aquela melhora. Quando o cliente insiste em acreditar que não merece o crédito, você pode decidir investigar sua crença subjacente, né? Então, assim, mesmo o paciente ainda crendo que não é a melhora por causa dele, não está tendo aquela melhora por causa dele, não dar o próprio crédito, né? A gente pegar e investigar mais a fundo aqueles pensamentos, né? Essas crenças. Por que que você não consegue perceber a sua melhora, né? O que significa para você que eu esteja tentando lhe dar o crédito? Então, é bacana a gente investigar um pouco mais aprofundadamente sobre essas crenças, tá? Mas é algo que acontece com os pacientes, né? Muitas vezes eles atribuírem a questões externas do que as próprias questões, as próprias melhoras, as próprias habilidades que está colocando em prática, tá? E a gente também ensina, né, habilidades para os clientes ao longo da terapia, né? Então, ao ensinar ao cliente técnicas e habilidades, enfatize que essas são ferramentas para toda a vida. Então, é importante, quando a gente está ensinando técnicas para os nossos pacientes, a gente está sempre reforçando isso para eles, né? Então, reforçar para o paciente, essa técnica você pode utilizar depois na sua casa, você pode utilizar em situações futuras, né? Essas ferramentas que eu estou te ensinando é para a vida toda, então não é agora só na terapia, né? O paciente ele precisa lidar com os problemas dele nos outros dias da semana, né? Vamos pensar, o paciente vai esperar sempre vir para a terapia para resolver os conflitos? Para depois ele tentar resolver aquele conflito, né? Nem sempre vai dar tempo. Então, o paciente ele precisa lidar com os conflitos que ele vai ter no dia a dia, utilizar as ferramentas que a gente está ensinando durante a terapia para colocar em prática, né? E também construindo resiliência e bem-estar. O cliente, em geral, perde a confiança em si mesmo quando está deprimido. Isso é um fator muito comum no quadro de depressão, né? O paciente perder essa confiança em si mesmo, achar que não vai ser mais capaz, que não vai ter mais esperança, não existe mais um mundo melhor. Então, são frases muito assim, ditas por pacientes deprimidos, né? Então, por isso é essencial que ele construa a resiliência, né? Aos poucos, durante o tratamento, a gente auxiliando o paciente nesse processo de construção da resiliência e do bem-estar. E aumente sua confiança para que possa lidar com momentos difíceis no futuro sem ficar deprimido novamente, né? Então, a gente precisa ir trabalhando esses dois pontos com nossos pacientes ao longo da terapia, né? Antes da gente entrar no período de
prevenção à recaída. Então, a gente já ia ensinando para os pacientes as técnicas, né, ensinando as habilidades para aqueles pacientes, para que eles utilizem essas ferramentas para toda a vida, né, sempre que surgir a oportunidade, o desafio, a situação, ele utilizar aquelas técnicas que a gente ensinou. Por isso que a Judite fala muito, né, a respeito do caderninho da terapia, né, o paciente ter o seu próprio caderno, para lá naquele caderno ele anotar as coisas importantes que ele está aprendendo na terapia, né? E construindo resiliência e bem-estar, né? A gente vai fazer essa ponte com o paciente ao longo do processo terapêutico, para ele conseguir conquistar essa resiliência de novo, ele conseguir se construir de novo essa resiliência, conseguir ter uma melhor confiança em si mesmo, para conseguir lidar com problemas que vai surgir no futuro, porque eu falo assim que BO a gente tem todos os dias, né? Então, é importante o paciente ter essas ferramentas e ter essa resiliência, esse bem-estar, para conseguir lidar com isso depois, né? Quando chegar ao fim do tratamento, tá? Então, essa é a segunda parte que a Judite fala sobre esse término, né? A recaída. E depois começa as atividades perto do término do tratamento. Então, reduzindo a frequência das sessões, né? Como que a gente começa a introduzir o processo de prevenção à recaída e o término do tratamento, né? A gente começa reduzindo a frequência das sessões, né? Então, geralmente, né, os pacientes vêm uma vez por semana, né, aqui nos atendimentos. Então, quando já vou trabalhar esse processo de alta, eu já reduzo essa frequência do paciente. Então, ele não vai vir mais uma vez por semana, ele vai vir 15 dias, de 15 em 15 dias, né? 2 vezes no mês. E depois, né, conforme vai indo, né, o processo de alta, a gente reduz para uma vez por mês e depois algumas sessões mais espaçadas. Se um cliente tem um determinado limite de sessões com você, discuta a redução na sua frequência algumas semanas antes do término do tratamento. Então, gente, nós não vamos encerrar o tratamento do paciente de uma semana para outra. Então, fulano, semana que vem você não precisa mais vir, você já está com alta, né? Não é assim que funciona. Então, a gente vai reduzir esse número de sessões aos poucos. E a gente já vai verbalizando para o paciente antes. Então, antes da gente já introduzir esse processo de alta, começar a espaçar esses atendimentos, já é bacana a gente já estar sinalizando para aquele paciente o que você acha, quais são suas crenças a respeito disso, o que você pensa sobre isso. Então, já ir dando sinais para o paciente que a gente vai espaçar essas sessões. Tá? Tome uma decisão colaborativa para espaçar as sessões como experimento. Então, pessoal, a gente avisa o paciente, a gente faz uma decisão colaborativa, né? O paciente precisa estar de acordo também com esse espaçamento, tá? Como irá fazer, né? Como será feito. E também como experimento. Então, explique para o paciente. Se você achar que não vai dar certo, se o paciente sentiu, assim, às vezes que teve coisas que vieram à tona, talvez seria interessante retornar um pouco ainda semanal. Aí a gente retorna semanal. Quando a gente achar de novo, o paciente está pronto, a gente tenta de novo entrar de forma colaborativa nesse espaçamento dos atendimentos, tá? Inicialmente, considere fazer encontros quinzenais em vez de semanais. Se isso ocorrer bem, por pelo menos 2 sessões, você pode sugerir programar a consulta seguinte para daqui 3 ou 4 semanas, que aí você está espaçando mais ainda e aos poucos com aquele paciente. Se você sentiu que ainda não ocorreu bem, talvez deixe mais um tempo quinzenal até você sentir que realmente está na hora de espaçar um pouco mais esses atendimentos. Você pode ter várias sessões mensais antes do término do tratamento. Então, depois você pode fazer as sessões uma vez no mês, né? E depois você ir espaçando um pouquinho mais. E várias sessões de reforço bem estabelecida depois disso. E é bacana, pessoal, quando a gente vai entrar nesse processo de alta, a gente explicar para o paciente o quanto é importante ele continuar vindo para a terapia, tá? Muitas vezes, na prática, quando a gente vai iniciar esse processo de alta, muitos pacientes param a terapia. Né, eles acham assim, eu fiquei bom vindo uma vez por mês, então eu não preciso mais vir. E tem casos que a gente precisa muito dessas sessões de reforço, né, para a gente verificar como que esse paciente está saindo sem a terapia semanal, como que ele está saindo tendo terapia uma vez por mês. Então, tem casos que a gente precisa muito, tá? Então, é bacana
a gente deixar muito bem psicoeducado esses pacientes sobre a importância dessas sessões, sobre a importância de reduzir essa frequência das sessões, sobre a importância dele vir para sessões de reforço para que a gente consiga saber como ele está lidando com as situações do dia a dia, tá? Preocupações sobre a redução na frequência das sessões. Aqui, pessoal, a gente sempre, não sempre, mas assim, com muita frequência, quando a gente vai entrar nesse assunto com os pacientes a respeito da redução da frequência, né, nas sessões, acontece muito de eles terem essas preocupações, eles às vezes não se sentir muito bem, de às vezes vir muitos pensamentos automáticos negativos, né, disfuncionais, diante dessa situação. Então, nesse caso, é legal a gente pedir para que os nossos pacientes, eles listem verbalmente e talvez até registrem por escrito as vantagens e as desvantagens de tentar reduzir a frequência das nossas visitas. Né? Então, é bacana a gente trabalhar isso com o paciente. Quais são as vantagens da redução da frequência das sessões? Quais são as desvantagens da redução na frequência das sessões? É bacana a gente trabalhar essas crenças do paciente, a gente perguntar para eles como eles estão se sentindo com essa redução, tá? Às vezes acontece do paciente, quando a gente vai falar de alta, eles terem regressões de comportamentos, ainda mais com crianças, isso acontece muito, né? E a gente trabalhar e fortalecer de novo esse paciente, fortalecer a importância dessa diminuição das frequências, a importância desse processo de alta, o que significa esse processo de alta, né? Que a gente também está muito feliz por ele, ser genuíno, né? E eu vou mostrar para vocês o que a Judite fala no livro sobre essa lista, que é muito bacana. Eu gostei bastante, sim, do formato que ela trouxe no nosso livro. Aqui, pessoal, ó, ela trouxe as vantagens, um exemplo, né, de vantagens e desvantagens sobre a psicoterapia, né, a redução, né, da psicoterapia. Vantagens de reduzir a frequência da terapia: economizarei dinheiro, poderei usar o tempo para outra coisa, ficarei orgulhoso de mim mesmo, né? Ao eu resolver meus próprios problemas sem precisar do auxílio da psicóloga, reforçarei a minha autoconfiança, não terei que ir para o consultório do meu terapeuta. Então, aqui há algumas vantagens sobre a importância dessa redução, né, da terapia. Aqui ela traz o exemplo da Maria, né, que a Maria ficou um pouco insegura, né, demonstrou uma certa desconfiança em começar a reduzir essa terapia, às vezes não estava querendo muito nessa redução da terapia. E aqui ela fez essa atividade com a Maria, né, sobre as vantagens e as desvantagens de a gente reduzir essa frequência da terapia, né? As desvantagens: posso ter uma recaída, mas se tiver, é melhor que aconteça enquanto eu ainda estiver em terapia para que eu possa lidar com ela, né? Então, aqui tem umas desvantagens da questão de ter recaída. Posso não conseguir resolver os problemas sozinhos, mas reduzir a frequência da terapia me dará a chance de testar a minha ideia de que preciso do terapeuta. Afinal de contas, é melhor que eu aprenda a resolver os problemas sozinhos, porque não vou ficar em terapia eternamente, né? Nós também, terapeutas, não somos eternos, né? Então, uma hora a gente vai morrer, ou a gente vai parar de atender, ou a gente vai se aposentar. Então, esse paciente precisa lidar com os problemas dele sozinho. Sim, poderei agendar uma sessão se eu precisar. Isso aqui é muito bacana, pessoal. A gente sempre mostrar para o nosso paciente que quando ele precisar, se ele precisar, a gente está aqui para ele, né? A gente está aqui para ele. Então, se ele precisar voltar, nós estamos aqui. A gente pode reagendar, né? Uma sessão, caso seja necessário. Vou sentir falta do meu terapeuta, isso provavelmente é verdade, mas vou conseguir tolerar e isso vai me motivar a montar uma rede de apoio. Então, às vezes os pacientes questionam isso, né? Ainda mais as crianças, os adolescentes questionam muito, que vai sentir falta do terapeuta, que não vai conseguir, às vezes, lidar com as suas questões sozinhos, que queria ser amigo do psicólogo, né? Ai, queria tanto que você fosse minha amiga, que você continuasse presente na minha vida. Mas não é assim, né, gente? Então, é importante esses fechamentos desses ciclos, né? De que o paciente saber que a gente está aqui para ele. Então, se ele precisar, ele pode vir, né? Eu falo muito para as crianças, né? Eu falo assim,
Gente, mas se vocês estiverem passando aqui na frente da clínica, ou vocês estiverem aqui por perto, é só tocar o interfone. Se eu estiver aqui, eu atendo, né? Eu vou dar um abraço, vou lá receber vocês, né? Então, assim, a gente não vai sumir para sempre, né? A gente pode estar aqui ainda para os nossos pacientes, conversar, né? Ainda mais com criança, né? Que às vezes eles têm mais uma certa dificuldade, né? De entender desse fechamento da terapia, mas é algo muito bacana, pessoal. É importante que tenha. E é importante que nós, enquanto psicólogos, sejamos seguros desse término dessa terapia. É importante que o paciente saiba que ele pode contar com a gente e que a gente também está orgulhoso deles, né? Ainda mais quando a gente fala de criança e adolescente, é muito importante a gente mostrar para eles: eu estou orgulhosa de você, eu estou feliz por você estar recebendo alta, eu estou muito contente que você está recebendo alta e eu consegui fazer minha parte, né, nesse trabalho, eu consegui auxiliar você nesse processo. Então, assim, é muito bom a gente ser genuína, a gente mostrar mesmo para o paciente que a gente também fica triste por estar encerrando o processo terapêutico, mas que ao mesmo tempo é uma tristeza diferente, é uma tristeza misturada com alegria, né, um misto de emoções, né? Então, eu gosto muito de enfatizar isso para os meus pacientes, né, essa importância do processo de alta, que o processo de alta é algo legal também, é algo bacana. As sessões de autoterapia, né, ela fala brevemente também para a gente a respeito dessas sessões de autoterapia, que embora muitos clientes não continuem, né, com sessões formais de autoterapia, é indicado que um plano de autoterapia seja discutido, né, e que seu uso seja estipulado. No livro, a gente tem um guia para a autoterapia. Eu vou mostrar para vocês qual é o guia, né, que ela coloca para a gente no livro, para vocês poderem estar dando uma olhada. E é muito bacana, né? Ela falando sobre isso com os pacientes. Deixa eu achar aqui para vocês. Aqui, ela fala, né, que perguntas, ela traz algumas perguntas que o próprio paciente pode fazer para ele mesmo, né, para elaborar esse sistema para que ele possa lembrar. Lógico, pessoal, que essas perguntas que ela colocou aqui pode ter alterações, né, dependendo de cada paciente que a gente está atendendo, tá? Pense nas últimas semanas. Que coisa positiva aconteceram? O que essas experiências significaram para mim, sobre mim? Por quais coisas eu mereço crédito? Que problemas surgiram? Se elas não forem resolvidas, o que eu devo fazer? Eu completei o plano de ação? O que poderia me impedir de executá-lo nessa próxima semana? Então, assim, ela traz para a gente, né, nesse guia, perguntas sobre a última semana que o paciente pode se fazer. Ele mesmo pode responder essas perguntas sobre ele mesmo, né? Ele fazer essa autoterapia, olhando para o futuro, né? Aí ela coloca aqui perguntas relacionadas a isso. Como eu quero estar me sentindo daqui a uma semana? O que eu preciso fazer para que isso aconteça? Que objetivos tenho para essa semana? Que passos devo dar? Que obstáculos podem me colocar, né, no caminho? Devo considerar o quê? Ela traz aqui, né, algumas práticas que a gente pode considerar. Preencher folhas de exercício, programar, né, atividades prazerosas de domínio, de autocuidado ou sociais, ler as anotações da terapia, praticar habilidades como mindfulness, fazer uma lista de créditos ou uma lista de experiências positivas. Então, aqui ela traz um guia para essas sessões de autoterapia. E a gente pode mudar esse guia, né? Preencher coisas relacionadas aos nossos pacientes também e ensiná-los a utilizar esse guia, né? Para ele conseguir fazer essa autoterapia, né, na sua casa e conseguir lidar melhor com as suas questões, né? Depois que tiver um encerramento, de fato, do processo terapêutico. Preparando para retrocessos após o término, né? Então, aqui, quando o final das sessões agendadas regularmente com o paciente estiver se aproximando, é importante a gente investigar quais seriam os seus pensamentos automáticos caso experimente um retrocesso. Então, é muito bacana, pessoal, quando a gente está trabalhando essa prevenção de recaída com os pacientes, esse processo de alta do paciente, a gente está perguntando já para aqueles pacientes quais seriam os pensamentos automáticos que ele poderia ter caso aconteça um retrocesso, né? A gente sabe que problemas a gente sempre tem, né? Então, dependendo do problema que aquele paciente estiver, né, ele vai ter um retrocesso naqueles sintomas que ele apresentava.
né? E é importante a gente trabalhar isso com o paciente sobre esse possível retrocesso, até para ele ter ferramentas para conseguir lidar com isso. Tá, se eu tiver um retrocesso dos sintomas depressivos, né? Como que eu vou perceber os sintomas depressivos em mim, né? Quais são os sinais de que eu estou passando por um retrocesso? O que eu posso fazer se eu notar esses sinais? Que ferramentas que eu posso buscar? Ah, eu posso ler o caderninho da terapia, eu posso conversar com alguém, eu posso tentar fazer alguma atividade prazerosa, eu posso tentar fazer mindfulness. O que eu posso fazer? Quais são as minhas estratégias? Então, é muito bacana a gente estar sempre conversando isso com os pacientes, né? Preparando ele para esses retrocessos, preparando ele para essa possível recaída, né? E o que ele pode fazer a respeito daquilo, tá? Perto do final do tratamento, é importante a gente discutir com o cliente os possíveis sinais de alerta que indicam que ele está começando a ficar deprimido, por exemplo, né? Então, se a gente está dando alta para um paciente deprimido, quais são os possíveis sinais de alerta que ele pode ter? A gente precisa trabalhar isso com o paciente, a gente precisa discutir isso com o paciente, para que ele fique atento a esses sinais, caso ele venha, né, acontecer. E ele deverá registrá-lo nas suas anotações de psicoterapia. Esses sinais de alerta, para que lá no futuro, quando essa recaída vier, e se vier, ele consiga ter essas anotações no próprio caderninho dele, para que ele consiga, né, colocar em prática. Também devem conter pontos importantes a serem lembrados, né? E instruções sobre o que fazer caso seus sintomas recorram. Então, é importante a gente trabalhar isso com o nosso paciente, a gente fazer essas prevenções à recaída, para que os pacientes consigam ter essa previsibilidade, né, do que ele pode fazer caso isso venha acontecer. E quando é necessário ele entrar em contato com a gente, por exemplo, para marcar uma sessão de reforço, né? Quando o término do tratamento se aproxima, é importante identificar os pensamentos automáticos do cliente em relação ao encerramento do tratamento, e alguns clientes estão entusiasmados e esperançosos. Então, assim, a gente vai ter aqueles pacientes que vai estar muito feliz, porque ele está encerrando um processo terapêutico. Ele sabe o quanto foi difícil quando ele veio para a terapia, os sintomas que ele estava apresentando e como está sendo agora ele parando aquele processo terapêutico, né? Então, é importante nesses últimos atendimentos, né, a gente reforçar com o paciente, a gente identificar esses pensamentos automáticos em relação ao processo de encerramento, para a gente conseguir verificar o que o paciente está pensando, né, como ele está se sentindo, né, quais são esses pensamentos automáticos, fazer essa reestruturação, entender se esses pensamentos automáticos faz sentido ou não, se são disfuncionais ou não. Então, é importante a gente trabalhar esse ponto com o paciente também, para saber, né, o que ele está achando desse encerramento do tratamento, tá? E sessões de reforço. Incentive o cliente a programar sessões de reforço depois do término da terapia. Um bom cronograma é depois de 3, 6 e 12 meses. Então, o que é sessão de reforço? É a gente marcar uma sessão esporádica para a gente verificar como que o paciente está, como que ele está lidando com esse processo de alta, como que ele está lidando com os problemas que ele está tendo atualmente, se ele está conseguindo ter a prevenção de recaída. Então, essas são as sessões de reforço, né? E o que ela recomenda para a gente é fazer sessão de reforço depois de 3 meses do término, né, da terapia, depois de 6 meses e depois de 12 meses. Tá? Você pode dar ao cliente um guia dessas sessões de reforço e também pode usá-lo para estruturar essas sessões, né? Então, esse guia aqui que a Judite traz é um guia que auxilia, assim, o paciente já a vir, assim, meio que preparado para essa sessão de reforço, né? Como será essa sessão de reforço. E, pessoal, é muito bacana, tá? A gente fazer essa sessão de reforço com o paciente, porque a gente consegue observar muita coisa, né? Se o paciente está tendo alguma recaída daqueles sintomas, se estiver tendo uma recaída, a gente já consegue estar trabalhando, né, em cima disso. Então é bacana. Aqui é a sessão o guia de sessão de reforço que ela faz, que é agende antecipadamente, né, marque consultas definitivas, se possível, e telefone para confirmar. Aqui ela fala, né, sobre a importância de ser agendado antecipadamente e que o paciente lembre daquela sessão de reforço, né? Considere a vinda à sessão como uma medida preventiva, mesmo que você tenha mantido bem, né, nesse processo. Então, assim, é importante você vir para prevenir,
né, a recaída, né? Então, é bacana você ter essas sessões de reforço. Prepare-se antes de vir, decida o que será útil discutir. Porque vamos pensar, a gente ficou 3 meses sem se ver, 6 meses sem se ver, 1 ano sem se ver, né? Então, a gente precisa ter um norte, né, do que será dito naquela sessão, porque é muita coisa para ser dito, né? O que aconteceu de bom com você, o que essas experiências dizem sobre você, sobre como os outros o veem, sobre o futuro, o quanto acredita em suas novas crenças nucleares, estamos no nível intelectual quanto ao emocional, como você pode continuar os reforços, né? Se reforçando, o quanto acredita que está vivendo de acordo com seus valores, que objetivos você tem agora, que obstáculos podem surgir, como pode lidar com eles, que técnicas de TCC você tem usado, fez sessões de autoterapia, elas lhe serão úteis no futuro. Então, aqui, gente, é um guia que a Judite deixa no livro, né, para que a gente possa ter como base para fazer esse guia de reforço para o próprio paciente nosso, né? E como eu disse para vocês, nem sempre, né, os pacientes vão fazer essas sessões de reforço com a gente. Como eu disse para vocês, às vezes o paciente ele vem para terapia e quando a gente começa a dar alta, ele percebe que ele está lidando bem com aquela situação, não vai precisar mais da nossa ajuda, ele simplesmente para, né? Então, assim, não termina o processo de alta, não termina o processo de prevenção à recaída, não faz as sessões de reforço, e muitas vezes, quando vem esse retrocesso aqui, que muitas vezes acaba, sim, tendo esses retrocessos, o paciente não sabe lidar ou não tem ferramentas para lidar com aquilo, porque ele não esperou, né? Não esperou a gente chegar nas prevenções de recaída, não esperou a gente estar preparando emocionalmente e também tecnicamente aquele paciente para lidar com essa prevenção à recaída, né? Então é algo assim que às vezes acontece, tá? Mas esse aqui é um guia que a Judite traz para a gente, né? Um capítulo dizendo como a gente pode preparar esse paciente, tanto para o término como para a prevenção de recaída. Como a gente pode preparar desde o início do tratamento, ao longo do tratamento, perto do término daquele tratamento, como a gente pode ensinar ele a fazer essas técnicas de autoterapia, como a gente pode preparar o paciente para esses possíveis retrocessos que acontecem após o término da terapia e como a gente pode psicoeducar esse paciente a manter essas sessões de reforço, porque é muito bom para ele, né? E ajuda muito o paciente. Tá certo, pessoal? Hoje a aula ela é um pouco mais curta, né? É um capítulo curto, né, do livro, e não tem muito, né, o que a gente discutir sobre aquilo. É só, assim, que é muito importante a gente falar sobre a prevenção à recaída, a gente sempre tá alertando aquele paciente, né, nunca fazer de uma forma abrupta, não fazer a finalização da terapia sem os pacientes querer, sem eles estarem se sentindo confortáveis para aquilo. Então, é importante a gente trabalhar essas crenças do paciente, entender o porquê que ele não está confortável, por que ele está agindo contra, né, a essa possível alta, e a gente trabalhar em cima desses pensamentos, né, e dessas crenças que o paciente está trazendo, porque é conteúdo para a sessão, tá? Então, é isso, né, fazer a questão do término, né, e prevenção à recaída é algo que a gente faz com todos os nossos pacientes, então com criança, com adolescente, com adulto, né, o que muda é o manejo é um pouquinho diferente, como eu disse para vocês, né, às vezes com a criança, elas ficam bem tristes, né, por ter que se despedir da gente, muitas vezes a criança se apega a muita gente, né, mas é algo necessário e é importante a gente também estar contente genuinamente com aquele paciente, a gente explicar para aquele paciente a importância daquilo e fazer uma boa psicoeducação e mostrar esses lados, né? Tanto as vantagens e desvantagens também, né? E que se acontecer alguma coisa, se ele precisar, a gente está aqui disponível, né? A gente vai estar aqui disponível para eles e também, né, não deixar o paciente na mão, né? Trazer essas ferramentas para eles, explicar para eles o que eles podem fazer quando tiver essa prevenção de recaída, para que eles se sintam mais seguros, né, ao iniciar esse processo de alta. Tá, gente? Então, isso aí acontece às vezes até com famílias, né? Tem muitas famílias, às vezes, se apega ao psicólogo e acha que a criança só vai ter solução se estiver em terapia. E não é assim. A gente precisa prevenir aquela família, a gente precisa auxiliar aquela família, dar uma segurança para aquela família, para que ela consiga lidar
com as questões sozinhas, né? Com os conflitos que vão surgir sozinhos, né? A família também tem que estar preparada para isso, tá? E é isso, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, estamos à disposição. É só deixar aqui nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham lido o texto, né? E estamos encaminhando já para o final do nosso livro, né? Que vão ser 22 capítulos, né? Falando sobre esse livro. Tá certo, pessoal? Então, tenham um bom estudo e se vemos uma próxima aula.